Olá, que ótimo estarmos de volta para mais um programa Encontro com a Palavra. Eu estou ansioso para juntos continuarmos estudando a Bíblia Sagrada. Jesus tinha pregado junto ao pé da montanha, às margens do Mar da Galileia, e a fim de fazer algo pelos problemas das multidões que seguiam, organizou o que chamamos de o primeiro retiro cristão. De acordo com Marcos 3, verso 13, Jesus convidou um a um dos seus discípulos para acompanhá-lo ao alto dos montes, junto ao Mar da Galileia, aos quais chamamos apenas de monte. Na verdade, são várias elevações de terra a partir das margens do Mar da Galileia. Em uma dessas elevações mais altas, Jesus organizou o retiro. Podemos dizer que o objetivo principal de Jesus neste retiro foi mostrar como eles poderiam ser parte da resposta e da solução para todos os problemas que aquela multidão estava enfrentando. Todo o ensino deste sermão deve ser visto sob esta perspectiva. A primeira coisa que Jesus ensinou aos discípulos foram as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança foi: bem-aventurados os pobres em espírito. A segunda, bem-aventurados os que choram. A terceira, sobre a qual falamos no último programa, bem-aventurados os humildes. No encontro com a palavra de hoje, veremos a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Conforme já dissemos, as bem-aventuranças podem ser agrupadas em duplas. Bem-aventurados os pobres em espírito, que choram enquanto aprendem que são pobres em espírito. No último programa vimos que bem-aventurados os humildes, e o que significa o termo humildade ou mansidão, conforme outras traduções. Nós vimos isso no último programa. Mansidão foi o que Paulo passou a ter a partir do seu encontro com Cristo vivo e ressurreto na estrada de Damasco, que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo de Tarso disse: O que devo fazer, Senhor? Pronto, ele já estava amansado. Foi naquele momento que ele se tornou manso e humilde. Vocês pensaram aí o contraste? O Saulo de Tarso, que estava indo todo valente para matar cristãos, para prender cristãos, de repente está lá perguntando: O que devo fazer, Senhor? A mansidão está relacionada com a nossa vontade e com o que queremos, que talvez esteja em conflito com o que Deus quer. Pense sobre como a mansidão, a fome e a sede por justiça podem caminhar juntas. Você se lembra da ilustração do cavalo? Uma vez que o cavalo bravo morde ou aceita o freio em sua boca, e de maneira figurada, uma vez que o Senhor coloca as rédeas em nós e a sela em nossas costas e nos dispomos ao controle dele, qual deve ser a nossa próxima atitude, hein? Quando o apóstolo Paulo amansou, ele disse: O que devo fazer, Senhor? Depois que nos submetemos ao controle do Senhor, somos controlados pelo Espírito Santo. Ou, depois que declaramos que Jesus é o Senhor e nos submetemos ao seu controle, a atitude seguinte é ter fome e sede de saber a vontade de Deus, fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça é saber o que é certo, principalmente o que é certo para você. A promessa que acompanha esta bem-aventurança é que os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. A palavra grega traduzida por satisfeitos é mais forte, sugerindo que vão até engasgar de tão cheios. Aqueles que têm fome e sede de justiça vão ficar até a boca de tanta justiça. Estamos falando do versículo 6 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Não lemos aqui nada parecido com bem-aventurados os que têm fome e sede de felicidade, pois serão felizes. Muita gente acha que a aliança delas com Cristo tem que trazer alegria, mas não encontramos essa ideia nas bem-aventuranças. Os que são abençoados são os que têm fome e sede de justiça e não de felicidade. Também não lemos nada parecido com bem-aventurados os que têm fome e sede de realizações. Hoje ouvimos muita gente falar sobre ser realizado, sobre ter autorrealização. As bem-aventuranças não prometem nada parecido com bem-aventurados os que têm fome e sede de realização. Não estou dizendo que isso não acontece aos seguidores de Cristo.
creio que aconteça, sim, mas a motivação de quem segue a Cristo não é a autorrealização. Existem muitas interpretações erradas por aí que poderíamos citar, por exemplo, bem-aventurados os que têm fome e sede de prosperidade, pois serão prósperos. Não. O que encontramos é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Serão satisfeitos? Serão cheios? Mas cheios do quê? Cheios de justiça. Cheios do Espírito Santo, que é Deus e é justiça. O tema dos 4 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos é justiça. E não apenas justiça, mas justiça de Deus. A argumentação principal daqueles capítulos é que Deus quer que sejamos justos. Na verdade, Paulo afirma que Deus exige que sejamos justos e que jamais conseguiríamos ser justos por nós mesmos o suficiente para satisfazer a justiça divina. As boas novas dessa carta, portanto, é que Deus já cuidou disso. Deus já veio ao mundo na pessoa do seu Filho e cumpriu por nós as exigências necessárias para a nossa salvação. Jesus se tornou Deus homem, ofereceu-se como sacrifício para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Assim, com base na sua morte na cruz, podemos ser declarados justos por Deus. Os 4 capítulos seguintes contam como podemos viver como pessoas que já foram declaradas justas, ou seja, como ser justos e agir com justiça. As Escrituras explicam que somos abençoados, ficamos em estado de graça e somos espiritualmente prósperos quando temos em nossos corações fome e sede de justiça. O que podemos observar no Sermão do Monte é a importância do tema justiça. Esse tema aparece no versículo 6, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E depois, na última bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Das 8 bem-aventuranças, 2 têm a ver com justiça. Quando temos dentro de nós esta fome e sede pelo que é justo, entramos em um estado de graça, somos abençoados e nos tornamos espiritualmente prósperos. E a promessa é que seremos cheios de justiça. As bem-aventuranças também ensinam que, da mesma forma, entramos em estado de graça, somos abençoados e nos tornamos espiritualmente prósperos quando somos perseguidos por causa da justiça, porque temos fome e sede de justiça até que sejamos satisfeitos e nos tornemos justos. Chegamos ao ponto em que, pela graça de Deus, nos tornamos justos e temos atitudes justas, e por isso somos perseguidos. Mas, quando somos perseguidos por causa da justiça, somos abençoados. 2 das 8 bem-aventuranças, não esqueça, têm a ver com o agir com justiça. Observe também o que Jesus fala sobre justiça no versículo 20 do capítulo 5 de Mateus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram justos? Eles tinham um conceito de justiça que batia de frente com o conceito que Jesus tinha. A justiça deles era externa. Eles queriam parecer justos. Eles faziam de tudo para que todos os vissem dando esmolas aos pobres nas ruas. Jesus falou que eles davam esmolas apenas para serem vistos pelos homens e serem considerados justos. Eles também oravam nas praças públicas para parecerem justos e piedosos para o povo. A justiça deles era externa. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ser justos interiormente e não exteriormente, que o homem interior é mais importante do que o homem exterior. É melhor que a justiça seja interna do que externa. A justiça dos escribas e fariseus era horizontal, ou seja, para ser vista pelos homens. Era dirigida aos homens e não a Deus. Quando eles oravam, na verdade, não falavam com Deus, mas com o povo que estava nas esquinas ou nas sinagogas ou onde quer que eles decidissem orar. Jesus enfatizou que nossa justiça deve ser vertical e não horizontal. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará.
Os escribas e fariseus eram legalistas e, conforme comentamos, importavam-se apenas com as cerimônias e com o cumprimento dos sacramentos contidos na lei. Este tipo de justiça é legalista e não espiritual. Jesus se preocupava com o espírito da lei e não com a letra da lei. Deliberadamente, Jesus infringiu a lei do sábado para ter a chance de dizer a eles: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O espírito da lei do sábado visava o bem-estar do homem, e quando alguma coisa era feita no sábado para promover o bem-estar do homem, o espírito da lei do sábado era mantido. Mas eles eram tão legalistas que tinham perdido essa perspectiva. Mais tarde, o apóstolo Paulo se referiu ao espírito da lei em contraste com a letra da lei. A letra mata, mas o espírito vivifica, ele disse. A justiça dos escribas e fariseus era legalista, e Jesus ensinou que a nossa justiça deve ser espiritual. A justiça deles era temporal, e Jesus disse que a nossa justiça é eterna. O eterno é mais importante do que o temporal. A justiça deles era tradicional, baseada em regras que eles próprios criaram, que muitas vezes não tinham nem sequer base nas Escrituras. Jesus ensinou que a justiça deveria ser bíblica. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, principalmente, Jesus bate de frente com os líderes religiosos por causa disso. Ele afirmou que, às vezes, as tradições deles contradiziam com as Escrituras, e quando isso acontecia, a tradição era mais autoritária do que as Escrituras. Jesus os repreendeu por causa disso. Portanto, a justiça dos escribas e fariseus era tradicional, e Jesus ensinou que a justiça verdadeira deveria ser baseada nas Escrituras. A grande diferença entre a justiça dos mestres da lei e dos fariseus e a justiça de Jesus, a justiça que ele ensinou, era que daqueles era hipócrita. A palavra hipócrita em grego significa duas caras. No início da história do teatro, os atores usavam máscaras para representar seus personagens. O hipócrita é aquele que finge, que usa uma cara para ser uma coisa por fora, mas por dentro é outra. Um hipócrita não é aquela pessoa que não está bem espiritualmente, mas é aquela pessoa que nem sequer tenta ser espiritual, mas finge que é. Às vezes, nem crê no Evangelho, nem no que uma pessoa de fé crê. Por alguma razão, eles estavam fingindo que criam e Jesus os chamou de hipócritas. A justiça dos escribas e fariseus era hipócrita. Jesus ensinou que a justiça dos seus seguidores deveria ser real e verdadeira. Seus seguidores deveriam ser verdadeiros. Encontramos várias referências desse conceito de justiça nos ensinos de Jesus, principalmente no Sermão do Monte. No capítulo 5, Jesus diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça e os perseguidos por causa da justiça. Neste capítulo, ele também diz que a nossa justiça tem que ser superior à dos fariseus e mestres da lei. Ainda como parte do Sermão do Monte, no início do capítulo 6, Jesus disse: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, no capítulo 6, Jesus fala sobre olhar para o alto. Ele está falando de justiça. Certifique-se de que tudo que você faz em adoração e mordomia, oração e jejum, esteja diante de Deus e não seja para homem nenhum ver. Na segunda metade do capítulo 6 de Mateus, Jesus fala sobre valores, sobre olhar para o alto e ter os valores de Deus, as prioridades de Deus. O versículo-chave dessa passagem é o 33, no qual Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todos nós devemos ter uma lista de prioridades na vida, alvos que devem ser alcançados. Qual você acha que deveria ser a prioridade número 1 de nossas vidas? Bom, de acordo com Mateus 6:33, devemos ter duas prioridades no topo da lista: o reino de Deus e a sua justiça. Isso quer dizer que Deus é o seu rei e o que ele mostra a você é o certo. Estas são as duas prioridades do topo da lista. Tudo isso nos ajuda a compreender, pelo menos no ensino de Jesus, a importância do conceito de justiça. O conceito de justiça é enfatizado em toda a Bíblia.
No Salmo 4, versículo 5, lemos um dos meus versículos preferidos. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Esta é a tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia. Na versão revista e atualizada, o versículo foi traduzido assim: Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Neste salmo, o salmista mostra que não conseguia dormir porque tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que decidir entre fazer o que era certo ou o que era mais fácil. Ele estava numa encruzilhada, semelhante a que muitos de nós se depara de vez em quando, né? Se dar bem ou fazer o que é certo, que é mais difícil e custoso, será, hein? Bom, como ele era uma pessoa íntegra, o salmista, Davi, nesse caso aqui, ele estava vivendo um dilema na sua vida. Ele tentou a alternativa mais fácil, mas durante a noite ele não conseguiu dormir e resolveu a questão. Oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Quer dizer que ele optou por fazer o que era certo, independentemente de quanto isso lhe custaria. Independentemente dos sacrifícios, era isso que ele ia fazer. E depois, confiar no Senhor. Depois que ele fez isso, aí ele deitou e dormiu. Ele deitou em paz e dormiu. Jesus está dizendo para você que quer ser discípulo e solução dele para o mundo, que você precisa entender que toda aquela gente no sopé da montanha está cheia de problemas porque escolheu tomar a decisão mais fácil ao invés de fazer o que é certo. Todos estão tentando o caminho mais fácil e ninguém está fazendo o que é certo. E quando você escolhe a alternativa mais fácil, ao invés de escolher a alternativa correta, ao final, tudo fica mais difícil. Isso é parte do que aquela gente lá embaixo precisa enxergar. Eles precisam ver alguém que queira fazer o que é certo. A razão por que o salmista afirma que todos nós devemos oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor é porque tem muita gente olhando para nós, querendo ver quem faz o que é certo. Todos os dias somos rodeados por pessoas querendo encontrar alguém que faça o que é certo, mesmo quando isso custar um preço alto. Isso causa impacto nas pessoas. Isso as impressiona. Esta é uma das razões porque Jesus disse que se você quer ser o sal da terra e a luz do mundo, se você quer ser a cidade sobre o monte que não se pode esconder e uma candeia que ilumina todos, a solução e a resposta dele para os problemas representados nas multidões, então você precisa ter fome e sede pelo que é certo. Deus só vai enchê-lo desta justiça quando você fizer o que é certo e não se contentar com o que é mais fácil, quando sua justiça for superior à justiça dos fariseus e mestres da lei, que é uma justiça hipócrita, superficial, tradicional, legalista, externa e sem base nas Escrituras, uma justiça que não vem de Deus, horizontal, e que prefere agradar aos homens do que agradar a Deus. Jesus nos diz, se você é meu discípulo, terá uma justiça superior a tudo isso. Você vai ter que ser o tipo de pessoa que tem fome e sede de justiça, até que esteja satisfeito por ela. Vemos porque Jesus disse que existe um caminho largo e outro estreito. Este caminho largo jamais nos leva a sermos soluções e respostas. Este caminho largo nos leva à destruição e o pior é que muita gente está indo por ele. Se você quer ser discípulo de Jesus, precisa entender que tudo começa com a porta estreita, seguida de um caminho estreito, difícil e disciplinado. Por isso, não é fácil ser parte da solução nem da resposta de Jesus Cristo. Devemos compreender isto ao estudarmos a quarta bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Isso não deve nos surpreender porque as Escrituras estão repletas de referências à justiça. Com a ajuda de uma concordância bíblica, faça uma busca da palavra justiça ou justo na Bíblia e você perceberá a importância deste conceito no livro sagrado. Entre tantos versículos, eu gostaria de citar um para você. Isaías, capítulo 61, verso 3, que diz como o povo de Deus deve ser chamado. Diz assim, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Como glorificamos a Deus?
Como nos tornamos parte da resposta e solução de Jesus? Isto tem a ver com mansidão, com humildade. Isto tem a ver com dizer, Deus, não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E depois ter fome e sede de fazer o que é certo e correto. Aí podemos reivindicar a promessa de que, quando temos fome e sede de justiça, Ele nos satisfaz com ela. Eu quero agora sublinhar algumas coisas interessantes antes de encerrar o programa de hoje. Lembram no salmo que falamos? Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Lembram que falei também que neste salmo o salmista mostra que não conseguia dormir porque tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que decidir entre fazer o que era certo ou o que era mais fácil. Ele estava numa encruzilhada semelhante a que muitos de nós se depara de vez em quando. Dar-se bem em algo ou fazer o que é certo? Que é mais difícil e custoso, hein? Como ele era uma pessoa íntegra, ele estava vivendo um dilema. O salmista tentou a alternativa mais fácil, mas durante a noite não conseguiu dormir e resolveu a questão: oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Quer dizer que ele optou por fazer o que era certo, independentemente de quanto isso lhe custaria. Jesus está dizendo para você que quer ser discípulo e solução dele para esse mundo, que você precisa entender que toda aquela gente no sopé da montanha está cheia de problemas porque escolheu tomar a decisão mais fácil, ao invés de fazer o que é certo. Todos estão tentando o caminho mais fácil e ninguém está fazendo o que é certo. E quando você escolhe a alternativa mais fácil, ao invés de escolher a alternativa correta ao final, tudo acaba ficando mais difícil. Prezado ouvinte, eu repeti isso aí porque é muito importante para a nossa vida como cristãos, para você que quer fazer diferença no mundo em que vivemos, para você que quer ser bênçãos para pessoas que estão à sua volta, quem sabe na sua casa, no seu trabalho, na escola, em algum lugar. Somos chamados para fazer diferença, somos chamados para ser uma bênção. Programe-se para estar conosco no próximo Encontro com a Palavra. Eu tenho certeza vai ser muito especial. Até lá então.